Você está no Mundo Hora, um podcast sobre o presente das empresas do futuro. Olá, eu sou o Cris, sou founder da Hora e o nosso tema de especialidade é a governança, a estratégia na sua essência. Depois de uma trajetória como executivo em empresas diversas, optei por empreender e hoje eu estou aqui com um grande amigo e convidado, o Bruno, que além de parceiro aí, divide a autoria do Lentes da Governança, que é o que nos une hoje aqui para esse bate-papo, para a gente poder contar um pouquinho do que tem aqui, do que a gente está estruturando dentro dessa obra. E passar um pouquinho para o Bruno aqui, para ele contar quem é o Bruno, né? O que é a governança na vida do Bruno, para a gente poder falar um pouco mais de Lentes da Governança. Seja bem-vindo, Bruno. Muito bom, Cris. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Essa parceria do livro, fantástica. Eu acho que a gente conseguiu se conectar aí com duas gerações, né? Isso é muito importante dentro do tema de governança. Mas só para contextualizar, Bruno Ferrari Salmeron, sou membro de terceira geração da empresa da minha família e há 20 anos dirijo empresas familiares. Tá? Apaixonado pelo tema, talvez desde que eu nasci, e literalmente eu nasci dentro das empresas da família, convivi com a empresa da família desde pequeno e isso me gerou uma verdadeira paixão e muitas conexões com empresas familiares vindas da Itália, junto com os meus avós, junto com a minha mãe e os meus familiares. E esse tema para mim nunca deixou de sair da essência da minha vida e tive o prazer de lançar um primeiro livro, que é a Governança em Família, da Fundação A Sucessão, e agora estamos na Lente da Governança, né, Cris? É isso aí. Eu acho que o primeiro ponto que vale a pena a gente trazer aqui, Bruno, o porquê do Lentes da Governança, né? Você traz um aspecto aí de fazer parte de uma estrutura de família empresária, né? E em sua maioria, não só é uma característica do Brasil, mas é uma característica global. Grande parte das empresas, elas têm uma característica em sua origem primária ou nas suas relações familiares, né? Então a gente sempre vai estar conectado e plugado com o contexto da governança em famílias empresárias. Agora, o ponto que é mais interessante quando a gente olha para o Lentes da Governança é justamente o propósito do porquê desse nome, né, Bruno? Que é a gente conseguir colocar olhar e foco aquilo que efetivamente faz sentido quando a gente olha para a jornada da governança, né? E para você, Bruno, o que é Lentes da Governança, assim? Na realidade é um tema muito simples e eu gosto de tratar do tema de governança de uma forma bastante simples, que você já sabe, mas eu percebo que dependendo da família, dependendo do negócio, dependendo da cultura desta família, você tem uma determinada prioridade dentro da governança. Então, o Lentes da Governança significa o seguinte, é uma coisa que tem que ser feita sob medida. Então, vamos colocar a lente naquele problema ou naquele foco daquela família específica. Tá? E hoje a gente fala muito das lentes do controle e as pílulas do conhecimento. Perfeito. Então, eu quis trazer, junto com você, nesse tema do livro, que as famílias colocam a lente naquilo que consideram como prioridade naquele momento, daquela família, daquele mercado e daquela empresa. Perfeito. Tá? Perfeito. Então não é um tema que você pode simplesmente tratar como um guarda-chuva, tá certo? Abrangindo todas as áreas. Porque uma coisa eu tenho percebido viajando por muitos países, né? Esse é um trabalho maravilhoso, que muitos países estão fazendo de uma forma extraordinária. E com qual finalidade? Gerando longevidade para as empresas familiares. E eu tenho percebido o seguinte, às vezes com pequenas dicas simples, nós conseguimos gerar essa longevidade. Perfeito. Então, assim, o meu propósito de vida é como nós, no Brasil e no mundo, podemos dar continuidade a esse legado dessas pessoas que foram os fundadores das empresas. Né? Como você mesmo disse, a grande maioria das empresas são familiares, vieram de um fundador como o meu avô, tá certo? E a gente sabe das dificuldades de um fundador. Então, assim, como transferir esse legado para as próximas gerações? Eu acho que é mais ou menos por aí.
Muito bom. Então, quando a gente consegue ter esse olhar daquilo que é essencial dentro de uma família empresária e nos seus negócios, né, respeitar a característica de cada entidade, né, de cada instituição, né, Bruno, a gente consegue efetivamente colocar o foco naquilo que faz sentido dentro daquele contexto, né? Eu, particularmente, eu não acredito que é simplesmente colocar todo mundo numa realidade dentro de uma caixinha e achar que essa realidade ela vai ser comum, né? A gente precisa entender as especificidades de cada um. E aí você traz para mim um tema que é o que mais me conecta com a governança, e quando eu olho para desenvolvimento de organizações, é a temática da longevidade. Uhum. Porque a gente muito escuta falar sobre ser longevo, ser perene, e a gente não transforma essa palavra em ação, né? E para mim, você traz a pílula do conhecimento, né, ou as pílulas do conhecimento, a essência da longevidade está justamente nesse desenvolvimento, né? Na preparação, no investimento em educação, no investimento no desenvolvimento das pessoas. Exato. Porque não basta somente a gente preparar a empresa, a gente não preparar as pessoas, né? É sobre isso que Lentes traz para a gente essas reflexões e muito mais, né, Bruno? Mais do que, só complementando, né, Cris? Mais do que preparar as pessoas, hoje já existe um novo modelo de governança que você, por exemplo, você prepara a sua empresa e você acha que já é o suficiente. Não é. Você tem que preparar também o seu mercado. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Reparadores automotivos, né, que fazem manutenção de veículos, é um dos maiores problemas de sucessão no mundo inteiro. Então o filho vai estudar engenharia e não vai querer ficar trabalhando na oficina mecânica do pai. Claro. Então nós temos, por exemplo, distribuidores na Europa que começaram a se preocupar de tal forma que eles estão preparando as novas gerações de mecânicos e reparadores de veículos, que os veículos agora são conectados, então não é mais aquele mecânico de mão cheia, é um cara que tem conectividade, mexe no computador e tal, para que eles continuem tendo mercado, porque se eles não tiverem uma boa sucessão nos clientes dele, para que ele tenha uma boa sucessão na própria empresa? Claro. Então, assim, o desdobramento da governança no mundo é um trabalho que está sendo feito agora por muitos países e muitas empresas. Não, e o que você traz, Bruno, é totalmente o movimento que a gente vê desse olhar de fato para o que o cliente busca, né? Qual é o valor esperado. E aí temáticas de experiência do cliente e tudo isso vem sendo construída, sempre trazendo esse olhar. Mais do que isso, né? Educar o mercado é a gente abandonar um pouco dos nossos vieses, que é somente a nossa referência, e não necessariamente a nossa referência é a melhor referência para dizer o que o mercado consome e o que o mercado necessita, né? Uhum. E não adianta, de fato, você ter uma estrutura linda, um processo maravilhoso que ninguém quer. Que no final das contas é isso, né, Bruno? É isso mesmo. Não adianta a gente trazer sobre o nosso olhar, né, cara? Então, aí nós já respondemos o porquê do título do livro, né? Sim. As lentes da governança é justamente para você ter o foco naquele principal entrave do seu negócio, da sua família ou do seu mercado. Perfeito, tá? Perfeito. Eu vou aproveitar dessa oportunidade ímpar de falar sobre um livro que a gente preparou com tanto cuidado, né? E trazer um pouco do que a gente organizou dentro de todo o conteúdo, de tudo que a gente está olhando a partir dessa obra, né? A gente traz aqui um pouco do contexto mesmo do que é a história da governança e a gente vai direto para aquilo que efetivamente faz a essência do que precisa dentro dessa temática, né? E a gente vê que o mundo está numa constante transformação. É algo que a gente fala bastante aqui no livro, né? O mundo mudou. E a governança? O que ela tem feito, né? Ela acompanha essa mudança. A governança, a gente escuta falar da nova governança, da governança 2, 3, 4.0, tem tantos nomes, né? Uhum. Mas a essência é a mesma, né? Mas a partir de toda essa mudança do mundo, né? Eu vejo que a governança, ela cada vez mais, ela vai acompanhar todo esse processo de transformação. E ela precisa acompanhar esse processo, sem desconsiderar aquilo que faz parte da essência do porquê daquele negócio existir, né? Trazendo... E aí tem... Desculpa. Não, fica à vontade. Vai lá, Bruno. Vai lá. Não. Agora te cortei. Mas trazendo esse teu exemplo em números, olha que interessante, né? As empresas inovadoras, elas têm uma coisa em comum, uma boa governança. As empresas que embarcam em novos negócios e novos mercados, elas não fazem isso por acaso, elas fazem isso porque elas têm uma boa governança. Então eu sempre comento com amigos e com empresas que eu tenho a oportunidade de contactar, que todos devem embarcar nessa jornada.
Tá? Eu acho que é bem por aí. Bruno, olha que legal. A gente falou, né, do porquê da gente trazer lentes da governança, essa conexão com os aspectos de longevidade para negócios de família, e aí vem a jornada, né? Eu acredito muito no que você traz quando você fala da jornada, justamente por isso, assim, a governança ela precisa ser uma jornada, né? A gente vê grandes casos de sucesso que as famílias estão embarcadas na governança há 15, 20, 30 anos, né? E nunca tem como você simplesmente implementar e parar. Pronto, a governança está instalada. Não é sobre isso, né? E aí quando a gente olha para ESG e toda essa transformação de que o mundo segue em termos de tendências de impacto ambiental, impacto social, impacto sobre o negócio, fundamentalmente pensar na jornada da governança faz mais sentido, né? E aí a gente está sempre naquela discussão. Começa pelo G, vai pelo E, pelo S, né? E a gente acredita muito que é sobre a governança e essa vertente que vai colocando. E quando a gente traz inteligência artificial, a gente traz, né, aquela sopa de letrinhas de VUCA e outros nomes que vão surgindo, eu vejo fundamentalmente que a gente precisa cada vez mais acompanhar. E qual é a sua percepção em termos de olhar a governança para todo esse processo e nessa velocidade de transformação que a gente vivencia, Bruno? Eu, como engenheiro automotivo, né, eu tenho visitado muitas empresas na Europa e nos Estados Unidos que estão numa fase de eletrificação. E é uma mudança de comportamento, é uma mudança do consumidor muito forte, né, num dos mercados mais competitivos do mundo. E eu percebi uma coisa, né, que as empresas que têm uma boa ESG, na realidade, até a nomenclatura deveria ser invertida, né? Deveria começar pelo G, porque só faz o E e o S quem tem o G. Então, o que traz uma empresa embarcar no aspecto ambiental, no aspecto social, é uma boa governança. O que traz uma empresa entrar no digital, se modernizar para eletrificação veicular, novos modelos de tração, novos modelos de equipes de reparação, né? Eu estive na Turquia recentemente e percebi que as novas gerações de reparadores automotivos são pessoas extremamente conectadas. São pessoas que muitas vezes com um computador em casa preparam o diagnóstico de um caminhão, de um trator ou mesmo de um veículo. Então assim, como você vai pegar aquele mecânico das antigas, né, e preparar ele dentro de um ambiente de inovação, tá certo? Então eu sempre digo o seguinte, né? A boa governança é você ter um mix de gerações. E nós estamos no único momento da humanidade onde nós temos 4 gerações trabalhando simultaneamente dentro do mesmo teto, dentro da mesma empresa. Então, a governança ela se transformou num item ainda mais importante e mais bonito e é praticamente um módulo de estudo a cada oportunidade que eu tenho de visitar uma empresa de família, onde você tem as 4 gerações trabalhando juntas. Então eu sempre digo assim, um bom gestor é aquele cara que sabe conectar essas 4 gerações e extrair delas o que elas têm de melhor. Vou dar um exemplo aqui pelo nosso livro, né? Eu estudo esse tema, nossa, eu brinco que desde que eu nasci na empresa da família, claro. E me conectando com você, que é um cara mais digital, eu percebi a diferença desse livro em relação ao outro que eu já tinha, o quão o digital acelera os movimentos, acelera a divulgação do próprio material, da própria literatura. Então eu tenho percebido que o tema de governança tem gerado muito interesse para os novos sucessores de novas gerações, né? E principalmente, eu sempre falo isso com quem eu tenho oportunidade, que eles tenham a liberdade de tomar a decisão que eles queiram para a vida deles. Isso também é governança, mas que eles tenham sempre a responsabilidade de assumir a sucessão do seu papel dentro da empresa da própria família. Que legal, Bruno. É legal a gente entender, e o ponto que você traz dos aspectos geracionais, sobre esse olhar, não do conflito, né, que é a principal dor, e entender da soma, né, como é que cada um pode trazer essa composição a partir da sua referência de geração, né. Um ponto que eu acredito muito, e a gente explora aqui dentro do livro, é justamente como é que você consegue unir as capacidades da essência de cada geração e transformar isso em algo que de fato nos possibilite conectar para o futuro, né? Porque é sobre isso. E a gente vê os movimentos que famílias empresárias vêm fazendo hoje,
que não necessariamente eles dialogam com o modelo mais tradicional, um modelo um pouco mais antigo, onde em um processo de sucessão, o herdeiro que está na linha de sucessão, ele obrigatoriamente ele tinha que ser preparado para assumir aquele negócio da família, né? E aí a gente vê hoje movimentos das famílias preocupadas em manter próximo, né, no entorno, zelando para aquilo que é a essência, que é o patrimônio que foi preparado para as outras gerações. E não necessariamente o patrimônio que nos trouxe até aqui, né, Bruno? É o patrimônio que vai garantir a gente para o futuro. Exatamente. Os modelos de negócio, inclusive, né? Exatamente. E aí a gente vê tendências de famílias investindo em novos negócios para que o processo de sucessão ele deixe de ser algo traumático e dê a oportunidade de ficar perto disso, né? E a gente fala sobre isso no livro, né, Bruno? Antigamente era muito clássico, né? Eu vejo pela minha própria família, você tinha o seu negócio principal. A base da minha família, como exemplo, sempre foi a educação e a formação, mas sempre sobrava algum valor, né, de patrimônio. E aí o que acabava acontecendo no passado? O pessoal investia em imóveis, né, investia em tijolo, como meu avô dizia mesmo, né, imóveis, terrenos, casas, isso, aquilo, tal. E iam agregando esse patrimônio. O que tem acontecido nas novas gerações, né, quando você tem uma governança um pouco mais bem estruturada, né, qualquer negócio que eles forem montar passa por um comitê de família, até para a família ver o nível de risco desse negócio e poder auxiliá-lo como conselheiro, tá bom? Então, como apoiador dos negócios extra o negócio principal da família. E eu tenho percebido que algumas famílias têm separado um montante e têm investido, né, no CVC, que é o Corporate Venture Capital. Perfeito. Ou seja, é uma parte do seu patrimônio que você tem a liberdade de investir em outros negócios, startups, né? Na Hora, por exemplo, em outras oportunidades de inúmeras startups, né? Startups da área ambiental, da área de tecnologia, IoT, tem inúmeras oportunidades por aí. Hoje mesmo eu estive em contato com 2 startups, né, que estão tentando tirar uma dor nossa da indústria. Então, olha a importância dessas conexões e dá oportunidade para esses jovens serem investidores e empreendedores do seu próprio negócio, tem gerado uma aproximação muito forte da família, porque veja bem, ele está aproveitando de um patrimônio familiar, está se conectando a um novo negócio, ao mesmo tempo ele permanece conectado ao negócio principal da família, desta forma ele transforma-se num bom apoiador. Excelente. Então, o mais importante hoje das famílias é perceber a importância de se manter os apoiadores. Claro, e olha que legal, né? É muito melhor empreender tendo a família próxima e tendo essa estrutura de amparo e de apoio do que empreender sozinho, né? Não. Eu vejo isso pelo momento que eu estou vivendo como empreendedor. Eu sempre fui executivo. É bom empreender com CNPJ alheio, né, Bruno? Agora traz isso para o seu CNPJ, por vezes você está sozinho. Você precisa tomar decisão, você se vê nesse espaço, né? A vida do empreendedor, ela é solitária. Por mais que ele esteja conectado com uma estrutura onde ele tem um conselho, onde ele tem um investidor, mas essa vida dele é solitária. Eu vou só fazer um pequeno parênteses na tua fala. A vida do empreendedor, ela era solitária quando ele era muito egoísta. Tá, boa. A partir de agora, e justamente o G da governança, o que ele traz? Que você compartilhe essa dor e que você... Vamos pegar o próprio exemplo da Hora, né? Carinhosamente, eu venho acompanhando desde a época da formação da sua empresa, do seu startup e tal, e como um apoiador, tá certo? E você, muitas vezes, humildemente, atuou muito bem, de uma forma muito ética em termos de governança, me ligando, perguntando, olha, o que você acha disso? Como é que você veria isso? E meu avô dizia o seguinte, ninguém nega um café. Então, se alguém está te pedindo para tomar um café e tal, é porque ele tem alguma dor. Tá certo? Então ele vai te atender, assim como eu te atendi, atendo tantas outras pessoas que acabam me conhecendo no mercado, sabendo que eu gosto desse tipo de interação, né? E eu acho que é isso que traz uma boa governança. É a abertura deste fundador, tá certo? A novas experiências e a experiências de outras pessoas. Perfeito. Tá certo? Recentemente eu estive numa grande montadora na Suécia, e nós estávamos em 400 fornecedores e humildemente o presidente desta montadora falou, olha, eu tenho hoje uma dificuldade, eu tenho um problema na minha cadeia aqui de fornecimento, eu tenho uma dor,
E eu quero montar um comitê de fornecedores exclusivamente para melhorar essa dor que nós estamos hoje no mercado. Claro. Quando, há 10, 15 anos atrás, não vou nem muito longe, você viria o presidente de uma montadora fazer uma solicitação dessa? Nunca. Nunca. Tá certo. Isso é quase que tirar aquela caixa preta e colocar uma caixa translúcida e permitir esse apoio na solução dos problemas, né? Exato. E isso é muito do que eu quero dizer quando eu falo do empreendedor, porque quando a gente está amparado por uma estrutura, a gente pode usar mais. E a gente tem recursos para, não recurso financeiro, mas recursos para poder dividir essa solidão, que nos suporte em relação a esse aspecto. E veja, Bruno, não é todo mundo que tem o privilégio de ter e estar conectado numa rede como eu tive, de ter você me apoiando, de ter outras pessoas apoiando. Em vários momentos, na estrutura familiar, e eu venho de família empresária, e eu posso dizer isso pela minha própria história, você está sozinho também e você está sendo cobrado por assumir uma responsabilidade que você não sabe nem qual é essa responsabilidade que você está sendo cobrado. A única certeza que você tem que assumir. E que aquilo ali foi preparado para você. E você fica com aquele olhar do tipo, para onde eu vou? Né? Como é que eu... Então, essa questão da preparação e do desenvolvimento é que está muito conectado com o não estar sozinho. E aí, trazendo isso para o termo do CVC, é perfeito, porque a família pode, por vezes, acompanhar toda essa tendência e toda essa transformação e questionar o modelo de negócio atual. Olha os exemplos que você traz, é o mercado se abrindo para que novos modelos e novos pensamentos possam ser internalizados dentro das estruturas tradicionais para que elas continuem perenes, que elas continuem longevas. Eu tenho um exemplo bom disso, que também é recente. Um dos maiores distribuidores de autopeças do Brasil fez a sucessão para o filho, fez um trabalho bárbaro de governança e o filho assumiu e depois de uns 6 meses falou, pai, nós temos um problema, um gravíssimo problema, porque nós só preparamos a governança da nossa empresa. Agora eu tenho rodado por aí e visto que os nossos clientes não têm essa preparação. Eles criaram a primeira escola de preparação de clientes do Brasil. Então eles preparam os clientes deles para a longevidade. E eu, conversando com o pai, ele me disse o seguinte, falou, rapaz, quando meu filho me falou isso, eu quase botei ele para fora da empresa. Né? Claro. Falei, como assim? Nós já temos uma mega master distribuição de autopeças aqui no Brasil, agora eu vou ter que me preocupar com o cliente final, né? Vou ter que me preocupar com a governança de um cara que tem uma oficina mecânica. Eu tenho 400 mil clientes no Brasil, por que eu vou me preocupar com isso? E ele tinha toda a razão. Eles estão inaugurando esse mês o primeiro centro de treinamento do país para mecânicos e reparadores, treinando novas gerações, inclusive para o aspecto de sucessão. E eu tenho certeza que essa ação ela só está sendo valorizada e ela está acontecendo porque o filho puxou. Exatamente. E esse é o valor da Exatamente. soma desses aspectos geracionais. Né? E mais do que isso, quando o filho vai visitar esses clientes e percebe, né, que o sucessor de uma oficina mecânica já está distante do negócio do pai, ele falou, ali nós temos um problema. Esse é um cliente que tende a desaparecer. Como nós vamos fazer para que esse cliente ressurja? Claro. Olha a ideia que ele teve. Ele criou um movimento de escolas, pós o horário de trabalho dessas oficinas mecânicas, quando se fecha a porta da oficina, o que fica lá dentro? Ficam veículos em manutenção, pessoas experientes, e ele está trazendo alunos da região, do bairro, para serem treinados dentro dessas escolas que estão preparadas como oficina mecânica e está sendo um sucesso na região dele. Ele está querendo replicar isso para todo o Brasil. Ou seja, até a sucessão dos reparadores mecânicos das oficinas está sendo feita por causa dessa segunda geração que assumiu o controle da grande distribuidora. E hoje o pai, depois de 2 anos de projeto, reconhece que um dos maiores resultados da empresa dos últimos anos foi essa decisão do filho. Então olha que bacana. E Bruno, é mais um exemplo para mostrar que começa no G e vai para o E e para o S, Exatamente. porque essa ação dele é uma ação de S totalmente. Total S. Impacto social, como é que ele está trazendo a comunidade para dentro do negócio. Exatamente. E a beleza está aí, né? Essa beleza de oportunizar. E Bruno, eu tô... por mim eu ficava aqui o tempo todo, mas a gente sabe que a gente se propõe a um bate-papo rápido para entregar de fato a essência do que o Lentes da Governança traz e do porquê da gente ter se unido para entregar esse conteúdo de valor.
E eu vou folheando o livro, cada hora eu folheio, vou puxando mais coisas e mais coisas vão surgindo aqui, porque ele está muito legal. Mas eu queria te propor um desafio agora aqui, que te ouvindo veio assim de pronto, assim. Para a gente encerrar o nosso momento e trazer a essência do que para você é a Lentes da Governança e algo que você poderia entregar como uma dica mesmo, aquela dica valiosa em relação ao que a gente traz dentro dessa obra, né? Qual é a dica de ouro que você deixaria para a gente hoje e para quem está nos ouvindo sobre o olhar de Lentes da Governança, aonde efetivamente a gente pode e deve colocar foco naquilo que é essencial? Olha, Cris, essa é uma questão muito importante, né? A maior parte das famílias com que eu tenho a oportunidade de conversar, eles me questionam exatamente sobre isso e eu não tenho dúvida nenhuma. A principal dica é a educação, é a formação. É a formação de todos os stakeholders, né? De todos os tripés desta tua organização, a família, os colaboradores e a comunidade. Então, quanto mais as empresas embarcarem numa gestão de formação, que são as pílulas do conhecimento e a lente que você coloca para dar o foco naquilo que de fato é importante, melhor o resultado vai ser da sua companhia. E eu tenho percebido o seguinte, as companhias que têm as melhores governanças no mundo, elas têm, sem sombra de dúvida, o melhor nível educacional médio dos seus colaboradores, tá? Então, assim, independentemente de estar os membros da família engajados ou não no seu negócio, porque, mais uma vez, eu sempre costumo dizer, não tem certo e errado em governança, né? Tem adequado e não adequado, dependendo do momento. Uma vez que você tem uma família muito bem estruturada e formada, você não terá nenhuma dificuldade para embarcar nessa jornada. Cara, é quase que a música que a gente precisa ouvir, né? A educação, ela tem que estar presente na pauta, e é isso que eu acredito, e é essa a minha dica, assim. Não é só sobre preparar ou desenvolver os negócios da família, e não é só sobre preparar e desenvolver as pessoas, é sobre os dois, né? Que é justamente essa união de entender no contexto do patrimônio da família e dos negócios da família, o quanto que a gente está sendo preparado ou não para se conectar com essas realidades. Porque, por vezes, o fato de não estar preparado não significa que a gente não está interessado. Significa que talvez a gente nem parou para pensar sobre a oportunidade de estar conectado dentro dessa estrutura. Não estar preparado gera uma responsabilidade muito maior e uma insegurança muito maior. Claro. Tá certo? Então, assim, a preparação dos sucessores, e aí eu digo uma coisa, né? Independente do tamanho do seu negócio. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas isso aí funciona para as empresas gigantes, empresas que já têm uma boa estrutura? Negativo, né? Eu tenho acompanhado algumas startups que elas têm ou não sucesso, e também percebi que as startups de mais sucesso no mundo, elas têm uma coisa em comum, uma boa governança. Sim. Compartilham dores, tem um pequeno conselho consultivo que é feito lá tomando cerveja, tomando um lanche juntos, né? Então, assim, formatar um conselho consultivo de amigos, formado por amigos, vizinhos, familiares e tal, é uma coisa muito simples e é uma coisa que nas gerações anteriores, eu lembro assim até da figura do meu avô, eles compartilhavam muito pouco. Eles sofriam calados, tinham suas dificuldades quietos, não traziam os problemas para dentro de casa, né? Lembra aquela história? Não traga seus problemas aqui, deixe os problemas lá fora da porta de casa, né? E aí não tinham com quem compartilhar. E o tema de governança traz exatamente isso. E a lente da governança, né, falando um pouco desse tema, quando a gente coloca a lente na descoberta de pessoas que possam agregar valor ao seu negócio, eu desafio. Todo mundo tem aí uma rede de relacionamento capaz de montar um bom conselho consultivo, pagando um cafezinho para cada um e um pedaço de bolo. Seja simples ao montar e embarcar nessa jornada de uma boa governança. Esse é o ponto, né? É menos sofisticação, sim, mais entendimento da essência da família e a essência daquela realidade. A minha realidade é diferente da sua. Sim. E assim sucessivamente. Cada família olha sobre uma ótica, né? Porque tem os seus referenciais de vida, né? E os referenciais que fazem com que a gente tenha essa interpretação.
Então, quanto menos a gente trata de forma complexa e mais direto a gente mais saudável é o processo, né? E para mim, assim, para fechar, a minha dica a gente precisa, de fato, desmistificar esse olhar mesmo de que gerações diferentes, elas geram somente conflito, de que governança é caro, de que é uma coisa que não faz parte da realidade de todas as empresas, e botar no chão e entender que é justamente isso, que é o desafio que a gente está se propondo quando a gente começa a olhar para um novo mercado, um novo mundo e novos caminhos. É dar acesso, é democratizar. E quando a gente fala de dar acesso, é que é muito possível que a governança, na sua desmistificação de que é complexo, de que é difícil, de que é caro, ela pode ser, de fato, aderente a qualquer realidade. Se a gente conseguir entender e respeitar a realidade de cada organismo, né, Bruno? Uma coisa que eu tenho aprendido com você também, né, que o digital vai facilitar bastante, e ao final do nosso livro a gente consegue ter um pequeno diagnóstico, né, que eu achei muito bacana essa tua ideia, né, uma proposta tua, inclusive, de ter um pequeno diagnóstico muito simples. Achei uma sacada bacana, né? É quase que uma governança digital, né? Que aí com isso você consegue atrair essa nova geração. Com esse diagnóstico, muitas vezes, é a situação desse garoto que assumiu a distribuidora. Ele fez um diagnóstico junto aos clientes antes de assumir o papel dele de direção. Claro. E nesse diagnóstico com os clientes, ele percebeu a importância de alertar o pai que em breve, se eles não fizessem nada, o mercado dele desapareceria. Sem dúvida. Tá? Sem então, dúvida. olha que bacana. Além de tudo, os leitores serão presenteados, né, por este diagnóstico digital, e já apliquei. Eu acho bem interessante que vocês também conheçam essa sacada digital aí que o Cristiano teve aí de uma forma muito, muito bacana mesmo. Parabéns. Hoje já estamos recebendo alguns feedbacks que o nosso livro é hiperconectado, né, Bruno? Mas é hiperconectado porque a leitura não está somente no texto, né? Tem várias formas da gente entregar conteúdo. É num vídeo, é numa ferramenta que tem que ter aplicabilidade, é num texto que a gente lê, é num podcast, numa interação. Essas são várias formas de aprendizagem, né? Bacana. E cada um traz esse formato. E Bruno, eu estou muito feliz em poder estar embarcado com você nessa jornada da Lentes da Governança. Sem dúvida, a gente sabe o quanto que esse tema é um tema pouco falado, e quando se fala, acabam colocando ele num tema um pouco mais distante, como inalcançável. E o que a gente quer justamente com essa obra é mostrar que é possível sem ter muita, vamos falar, sem muita firula, né? E vamos direto ao ponto e mostrar aquilo que efetivamente faz a diferença. Para a gente encerrar, palavra final, o que você traz para a gente aí para encerrar? Tem mais alguma coisa que você gostaria? Eu trago só a felicidade, né, de poder estar compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento em relação a esse tema que eu digo que é o tema da minha maior paixão de vida, né? Até por ter atuado, eu acho que mais de 40 anos só nesse assunto, né, entre a empresa da minha família e as empresas familiares que eu dirijo. E convido a todos, né, para que embarquem nessa jornada. E se tiverem qualquer tipo de dúvida ou sugestões, nós teremos aqui também um QR Code no próprio livro que vocês poderão ter contato com os autores, né, e nós carinhosamente responderemos a todas as questões. E só tenho a agradecer. É isso aí, Bruno. Vamos juntos aí por essa jornada da governança, levando o Lentes da Governança como um conceito que nasce a partir dessa obra, mas justamente para poder despertar a importância de colocar a lupa, né, naquilo que efetivamente faz a diferença. Uma grande satisfação poder entregar esse conteúdo junto, entregar algo de valor pensado nessa perspectiva, porque se for só conteúdo por conteúdo, hoje a internet está toda disponível. A gente acha coisas muito mais incríveis do que o próprio livro. Sim. Agora, poder mergulhar em um tema que é uma grande paixão e transformar ele num produto para a gente entregar valor para o mercado faz toda a diferença. Sem dúvida. E é sobre isso, né? É isso aí. Bruno, muito bom, junto. cara. Valeu. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Tchau, valeu. Tchau. Valeu, pessoal.